É polêmica, fizeram uma grande denúncia contra a Marvel Studios, contra o próprio Kevin Feige, que estaria então interferindo nas HQs da Marvel Comics de um jeito que causou a morte da Miss Marvel e até uma mudança drástica na origem mutante dela com os X-Men. Quer entender tudo o que aconteceu? Assiste até o final. Junto a isso, a questão de demissões da Marvel Studios, né? A gente teve também essa grande polêmica que aconteceu recentemente sobre como que a Marvel Studios, agora que ela toma conta da Marvel Entertainment, ela pode realmente interferir, se ela quiser, na Marvel Comics, né? Nas decisões que acontecem na Marvel Comics. Porque, por exemplo, tudo que a gente vê no cinema, né, no MCU, no universo cinematográfico da Marvel, vem dos quadrinhos, né? Vem dos criadores, do Jack Kirby, do Steve Ditko, do Stan Lee, por que não, do John Romita, do John Byrne, vários desses nomes dos quadrinhos que criaram muitos conceitos mesmo, é graças a eles que a gente tem o MCU do jeito que é hoje. E também os filmes que vieram antes, né? Como, por exemplo, no lado da DC, né? O Superman do Christopher Reeve e o Batman de 1989 do Tim Burton, né? E também os outros filmes do Batman e tal, o Batman do Nolan, o Homem-Aranha do Sam Raimi, os X-Men no início dos anos 2000, o Blade também, né? No final dos anos 90. Tudo isso contribuiu para o MCU ser o que ele é, mas não mais do que os quadrinhos, né? Mas hoje em dia é louco pensar que meio que se inverteu esse lance, né? Porque a gente tem uma grande interferência, a gente pode ter uma grande interferência da Marvel Studios na Marvel Comics, né? Porque antigamente os quadrinhos meio que influenciavam os filmes, mas os filmes ficaram tão populares que hoje em dia os filmes acabam influenciando os quadrinhos também. Então é muito comum. Para quem se lembra e acompanhou aí lá em 2019, se não me engano, antes até, né, antes da Disney comprar a Fox e conseguir o direito dos X-Men de volta, do Quarteto Fantástico de volta, a Marvel chegou a não colocar os X-Men e o Quarteto Fantástico em destaque nos quadrinhos, né? Eles preferiram colocar destaque para os Inumanos, para os Vingadores, do que colocar para o X-Men, para o Quarteto Fantástico, porque a Fox que tinha os direitos. Então, para que eles vão fazer quadrinhos dos X-Men e do Quarteto Fantástico, sendo que o direito não está com eles no cinema, né? Sendo que eles estão beneficiando a Fox. Esse era, pelo menos, o pensamento que eles tinham, né? Então, é muito interessante como que a Marvel Studios pode conseguir interferir até nos quadrinhos. E agora que o Kevin Feige, ele tá já tá há um tempo, né? Desde 2019, como chefe criativo da Marvel inteira, né? Ele pode muito bem, se ele quiser, fazer uma interferência nos quadrinhos. E isso gerou uma grande polêmica, porque é aí que a gente chega nessa parte da Miss Marvel. Porque ano passado a gente teve então a morte da Miss Marvel, né? Acontecendo nos quadrinhos do Homem-Aranha, né? O The Amazing Spider-Man. E foi uma grande. Foi uma grande dúvida do porquê a Marvel estava fazendo isso, mas logo depois a gente conseguiu entender porque para quem assistiu a série da Miss Marvel e acompanhou pelo menos as Marvels ou tá ligado nesse lance da origem dela, a gente teve uma alteração muito grande da origem dela na série, né? Na série Miss Marvel. E a gente teve a mudança de que, ao invés dela ser atingida pela névoa terrígena, né, que é dos inumanos, ganhar os poderes dela dessa forma, ser uma inumana, ela passou a ser uma mutante, né? Que a gente descobre no final do episódio, junto com os braceletes que dão poderes alienígenas para ela, já que na série, ao invés dela se esticar, como o Luffy, por exemplo, se estica, ou o próprio Senhor Fantástico da Marvel, ela faz projeção, né? Como se fosse Lanterna Verde. É até estranho isso, né? Então, eles realmente tomaram essa decisão de mudar totalmente os poderes da Miss Marvel. E por que é tão fundamental para entender como que a Marvel pode estar interferindo, a Marvel Studios, na Marvel Comics, e como que faz parte desse controle, e como que isso pode ser prejudicial para a Marvel como um todo. Porque o Kevin Feige, ele tá envolvido em todas as produções da Marvel, a gente teve essa mudança da origem da Miss Marvel na série dela, e coincidentemente a gente teve também uma morte da Miss Marvel nos quadrinhos. Quando ela voltou sendo estabelecida então como mutante. E toda aquela história de antes da história dela, da origem dela, eles descartaram totalmente. Então, tipo, como que é louco você pensar que
algo que é feito nos filmes ou nas séries hoje em dia pode repercutir eles fazerem um retcon, né, que é quando você muda algo essencial do personagem, eles fazem um retcon na personagem de uma hora para outra. Eles descartam tudo aquilo que eles fizeram e só para poder se adequar ao cinema nesse caso. Mas aí fica a questão, porque nesse caso aqui, a Marvel, ela negou a declaração do artista, né, que é do roteirista, né, o Cole Zigler. Ele deu uma entrevista para o podcast Amazing Spider Talk, que ele foi falar sobre a fase de Amazing Spider-Man nos quadrinhos, e ele saiu em defesa, então, do amigo dele, né, o autor da história lá, o Zeb Wells. E ele falou que o Zeb Wells, ele, que é o escritor... e é o autor por trás da nova fase do The Amazing Spider mais recente, ele só fez o que o Kevin Feige pediu pra ele fazer, né? Então, tipo, o pessoal não chegar e massacrar ele por causa dessa decisão, né? Ele fala que foi só porque ele solicitou mesmo, o Kevin Feige solicitou que ele fez isso. Mas aí depois veio a Marvel e negou tudo, falando que o Kevin Feige não pediu nada e não alterou nada só para ficar parecido com o cinema. Então, fica a dúvida agora, né? Tipo, a questão é que o Kevin Feige, ele é um grande problema para a Marvel no controle que ele conseguiu ganhar, que ele tem muito controle, ou realmente esse lance é só de contratações e roteiristas e diretores e caminhos errados que eles seguiram. Tipo, vocês acham que o Kevin Feige, ele deveria sair da Marvel, ele deveria tomar outra atitude, outra posição, de parar de interferir nas coisas? Vocês acham que realmente os roteiristas, o Kevin Feige pediu para eles mudar isso? Ou realmente é uma exigência, ou realmente não é uma exigência que a Marvel dá e eles só quiseram fazer parecido com a série? Tipo, eu acho muito estranho um roteirista de quadrinhos, um artista de quadrinhos mudar algo para parecer com o cinema só por vontade própria. Tipo, eu imagino que um roteirista, um artista, ele sempre vai querer fazer as coisas do jeito dele, né? E, tipo, e não ter essas interferências. Então, pra mim, ficou muito estranho essa questão do Kevin Feige. Parece realmente, se for pra apostar, mas aqui é tudo teoria, né? Eu acho que realmente a Marvel Studios tem uma interferência na Marvel Comics para fazer com que os quadrinhos fiquem mais próximos do filme e tudo fique meio que uma coisa só. Mas eu acho que isso é um grande problema realmente, porque não tem como você fazer isso e não gerar grandes problemas entre os fãs, porque você estabelece algo e depois você muda totalmente. Então eu acho que eles deviam fazer os quadrinhos ser uma coisa e o cinema ser outra. Tipo, porque, querendo ou não, é muito difícil pro pessoal acompanhar hoje em dia quadrinhos da Marvel, quadrinhos da DC, porque você entra e tá totalmente diferente, isso é verdade. Mas, tipo, eu acho que a questão não é você fazer idêntico, e sim só simplificar as histórias, né, também, e não precisar ficar tudo amarrado e tal, com 1 bilhão de cronologia antes, 1 bilhão de anos de cronologia antes. E eu acho que só assim você realmente pode fazer ficar mais fácil, simplificando as coisas, né? Porque hoje em dia tá muito complexo tudo. Eles estão deixando tudo muito complicado e estão se perdendo, tanto nos quadrinhos quanto no cinema. Então, eu acho que toda interferência do Kevin Feige nos quadrinhos, eu acho que eles deveriam deixar isso de lado, né? E realmente não faz muito sentido você fazer esse tipo de coisa. É porque eu acho que atrapalha os dois lados, né? Então, eu acho que a Marvel tem que seguir por um caminho próprio no cinema e um caminho próprio nos quadrinhos. De vez em quando, por que não, fazer algumas reformulações ou, tipo, contratar roteiristas nos quadrinhos para ficar por mais tempo também no título, né? Tipo, como se fosse um soft reboot, porque você tem a fase de cada autor. Isso até acontece, mas é muito difícil você pegar hoje em dia um quadrinho da Marvel, da DC e você começar logo de cara, né? Tipo, então eu acho que tudo que você simplifica é melhor. E eu acho que os dois universos, do cinema e dos quadrinhos, estão precisando muito disso. Esse vídeo foi um corte de uma live que aconteceu aqui no Experiência Nerd. Você pode assistir o programa completo clicando aqui e também conferindo esse vídeo que tá demais sobre as 37 versões mais bizarras do Homem-Aranha. Clica agora para conferir. É isso aí, se inscreve com o sininho ativado para não perder nenhum vídeo. Até mais!